Bem-vindo, Pedro Maia, a mais uma conversa mais avante. Obrigada por teres aceito este convite, este desafio, para falar do nosso recém-publicado Um Problema de Consciência, que é um texto de Álvaro Cunhal, um texto escrito quando Álvaro Cunhal tinha 25 anos e que foi publicado no Diabo em março de 39. É um texto que mereceu uma especial atenção neste ano do centenário do Partido Comunista Português. Nós preparámos uma edição com ilustrada pela Ana Biscaia e uma edição que tem um outro aspecto técnico, tem a ver com a forma como ela foi impresso, foi impresso em tipos de chumbo, e o que faz dele, e cozido e não pelado, sendo à partida um objeto livro que ganha uma dimensão artística que acaba por se conjugar de uma forma muito especial com aquilo que é o texto do Álvaro. É um texto que tem uma força mobilizadora extraordinária sobre o seu conteúdo e a sua força. Estamos aqui para conversar um bocadinho. Escolhemos para a contracapa do livro um excerto do texto que diz que a felicidade só pode existir como um atributo de toda uma vida. Só a satisfação pela vida que se vive poderá tornar feliz. É sob os auspícios da felicidade que começamos esta conversa. E Pedro Maia, dou-te a palavra em primeiro lugar para me dizeres de que maneira é que este livro te surpreendeu, a publicação deste livro, deste texto em livro, neste formato, te vai surpreender neste ano de muitas surpresas editoriais das edições Avante. Okay. Muito obrigado pelo convite, Sónia. Agradeço às edições Avante mais esta oportunidade. É um texto que me tocou, já o tinha lido há algum tempo, ele está disponível designadamente na edição das obras de Álvaro Cunhal, que têm sido editadas, os vários volumes. Aí ocupa só 4 páginas, são 4 singelas páginas, densas páginas, e agora tem este formato, e eu acho que foi uma ótima ideia republicá-lo, reeditá-lo, porque é um texto por várias razões, pela sua atualidade, pela sua força, e logo na introdução, as edições Avante dizem, perante dúvidas e hesitações existenciais, numa altura em que as forças negras do fascismo pareciam imparáveis, convocam-se a firmeza, a retidão, a solidariedade e a confiança no futuro, na certeza de que vale sempre a pena lutar por uma vida melhor. Esta breve introdução que as edições Avante fizeram, esta reedição, só por si, fazem um bom resumo deste texto e me parece-me que foi uma excelente iniciativa. Parabéns a quem teve a ideia. Numa primeira apresentação deste texto, em setembro, eu tive a oportunidade de o analisar com algum detalhe, e aliás escrevi um texto chamado Álvaro Cunhal, 25 anos, revolucionário, um texto que passa publicidade, mas como estamos no Natal, acho que ninguém se ofende. Está previsto sair na Vértice. Vértice, E, exatamente. portanto, quem depois quiser ler esse texto, tiver a oportunidade de o ler, ele vai estar disponível. Portanto, e nesse texto que foi apresentado em setembro, na Festa do Avante, eu analiso com algum detalhe o conteúdo do mesmo.
digo que é um texto filosófico, é um texto que nos fala sobre o sentido da vida, sobre a felicidade, é um texto ético, existencial. Álvaro Cunhal aborda aqui a questão importante de saber o que fazer, não é? O que devemos fazer, como é que devemos ocupar os nossos dias, o que é que devemos fazer da nossa vida, que destinação é que devemos dar à nossa vida. É um texto não religioso, a resposta a estas questões não aponta de maneira alguma para uma solução, para uma via religiosa, do meu ponto de vista e na minha leitura. É um texto com uma força universalista e emancipatória muito grande, entrando depois em mais em questões de maior pormenor, é um texto de filosofia, digamos, mais técnicos, é um texto antiteleológico, depois poderei explicar o que é que isto quer dizer, e antideterminista. Eu expliquei isso tudo, né, na tal apresentação de setembro. Resumidamente, gostaria neste momento, de acentuar um ponto. Estas questões existenciais sobre o sentido da vida, sobre a felicidade, sobre o que devemos fazer, Álvaro Cunhal não aplica, gostava de sublinhar isto, uma grelha religiosa, uma solução religiosa. Ou seja, não há uma transposição de um pensamento religioso para o campo da filosofia, para o campo da ética, para o campo da política. E isto parece-me importante ser dito num texto de 1939, porque continuamos a ver e a assistir e a ler autores, designadamente contemporâneos, que no fundo acusam o marxismo de ser uma espécie de sucedâneo da religião. Por exemplo, um autor chamado Michel Onfray, um filósofo contemporâneo, um nietzscheano, numa obra recente, 2017, ele diz, tal como Rousseau, Marx utiliza o esquema judaico-cristão do pecado e da redenção. O pecado, pergunta, o capitalismo para Marx. A redenção pela revolução para Marx. O proletariado desempenha no marxismo o papel de Cristo no cristianismo. É uma leitura do marxismo que não é propriamente inovadora, mas continua a ter muita saída, muitas leituras deste género. Do meu ponto de vista, é uma leitura que não está correta, e eu vou tentar, Sónia, se não te importas, apresentar um pequenino texto, que fiz para esta ocasião, em que tento mostrar, por um lado, a atualidade do texto do Álvaro Cunhal e, por outro lado, a sua força. Bem, Se me permites, vamos ouvir o que preparaste então para esta sessão. Ok, então, digo assim, uma das linhas de força da ideologia dominante tem sido a associação entre comunismo e fascismo, agrupados sob o chapéu de chuva conceptual do totalitarismo, sendo Hannah Arendt uma das autoras a que mais se recorre para validar esta estratégia argumentativa. Exato. Por exemplo, num texto intitulado Os Ex-Comunistas, um texto publicado em 20 de março de 1953, Hannah Arendt descortina no marxismo um elemento totalitário. O totalitarismo inerente ao marxismo teria como elemento decisivo, assegura a autora, a crença numa história que nos indicaria os métodos a empregar para alcançar o fim escolhido, o que, diz ela, evidentemente nunca acontece. Por outras palavras, o marxismo confundiria a ação política com produção da história, que ainda assim numa pretensão ilegítima
precisamente a de produzir história, de produzir o futuro, de que seria possível fazer mais que agir no presente e em relação ao presente. Para a autora, essa pretensão é incorreta, porque assentaria em cometer dois erros fundamentais e, irremediavelmente, segundo ela, definidores da suposta natureza totalitária do marxismo. Ou seja, seria o núcleo do pensamento atribuído aos marxistas e aos comunistas. Qual é esse núcleo? Segundo essa autora, por um lado, uma concepção teleológica da história, ou seja, a ideia de que há um fim da história, ou que esta aponta para um fim, que é possível conhecê-lo e atingi-lo. Por outro lado, uma visão determinista da ação humana, podendo ser resumida na pretensão de que, vou citar, sei o que estou a fazer na ação da mesma maneira que sei o que estou a fazer quando fabrico uma coisa. Quer dizer, de modo previsível e controlando totalmente as consequências da ação. Em suma, Hannah Arendt parece querer dizer como a ação humana, nas suas consequências últimas, é por definição imprevisível, proletários e deserdados de todo o mundo, acomodai-vos ao presente, limitai-vos a agir no presente e em relação ao presente, confinai a ação política à reiteração do presente, à manutenção do status quo, não pretendeis moldar o futuro, pois tal é contrário à mortal condição humana e à afirmação da humanidade dos homens. Avisa então a autora que uma sociedade livre tem de se defender perante estes, entre aspas, produtores da história. Até porque ao comunista estaria vedada, se não a possibilidade ontológica, pelo menos o interesse pragmático de agir como um ser humano decente. Assim, sem mais. Ou melhor, recorrendo à seguinte pérola argumentativa, extraordinária numa autora habituada à sofisticação do pensamento, seguramente isenta de qualquer ponta de totalitarismo. Essa pérola argumentativa é esta, vou citar. A razão pela qual os comunistas tão raramente se permitem boas ações ao serviço da sua má causa é o facto de saberem que assim é. Sabem que a decência praticada ao serviço de uma má causa só poderá ter, em última análise, por resultado, tornar a sociedade um pouco mais decente e, por isso, também um pouco mais forte. Fim de citação. Perante esta amálgama de caricatura, desfaçatez e arrogância, limito-me aqui a dizer, nesta ocasião, Álvaro Cunhal não terá feito parte das leituras de Hannah Arendt. E, em particular, o texto de 1939, intitulado Um Problema de Consciência, recentemente reeditado pelas edições Avante, com belas ilustrações de Ana Biscay. Um exercício de leitura a vários títulos aconselhável, quer pela riqueza de conteúdo, quer pela forma pungente, quer pelos desafios e pelas escolhas existenciais radicais a que nos interpela. Para além do mais, é um texto que nos permite perceber que pretender intervir no curso da história, precisamente ao contrário do que Hannah Arendt afirma, não implica ou supõe ter desta uma visão teleológica, nem conceber a ação política de uma forma determinista. Não há final garantido, nem a opção existencial e o projeto e o trajeto políticos estão prescritos num qualquer manual de instruções.
A partir deste texto de juventude, poderíamos imaginar um Álvaro Cunhal interlocutor de Hannah Arendt e que se questionaria: como pode a procura da humanidade dos humanos passar ao largo do conflito ontológico radical em que esses mesmos humanos se encontram, quando as contradições são a matéria viva que modela e estrutura o corpo social? Como pode a luta pela decência no mundo das relações humanas ignorar ou contornar a divisão que marca, desequilibra e incendeia esse mesmo mundo-prisão e fazer por esquecer as barricadas mais ou menos visíveis dessa desigualdade? Num texto de 1947, Mário Dionísio falava da divisão entre os que se amoldam às grades sem as verem, os que se amoldam mutilando-se e os que não cessarão de arremeter contra as grades até quebrá-las ou até serem quebrados por elas. Fim de citação. Faltando dizer que há ainda outros, os que retiram vantagem e proveito das grades. Sabemos bem de que lado estava Álvaro Cunhal. Neste texto de 1939, deixa-nos a pergunta, pressupondo o livre-arbítrio e o risco da escolha, de que lado queremos estar? Um problema de consciência. Um problema e um desafio que a toda a consciência se coloca. Importa, pois, sublinhar: decente, verdadeiramente decente, é a luta pela liberdade e pela justiça, sabendo que, mesmo que as grades não cedam e quebrem, há o exemplo que fica, que caberá fazer frutificar. E se isto não é o infinito a atravessar a finitude da existência, não sei o que seja. Se não é isto o belo e o justo, a pontuar de sentido a vida, a procurar vencer a miséria, o esquecimento e a fugacidade da vida, a criar o sentido dos dias, não sei que outro nome lhe dar. É de tudo isto que o texto do jovem Álvaro Cunhal nos fala. E também por isso lhe estamos gratos. Lemos Cunhal e sentimos e percebemos o que Mário Dionísio dizia de Van Gogh. Cito: essa ternura largamente derramada pelas coisas simples e anónimas, sofredoras e silenciosas no mundo estropiado. Esse quente liame afetivo estabelecido entre ele e a face deserdada do mundo. Sentimos e percebemos que era o conflito dos homens que lhe aguçava a sensibilidade, a inteligência e a vontade e o fazia vibrar como um todo, uno, intenso. Sentimos e percebemos os alvores de um itinerário de resistência, de não aceitação da quebra de unidade do homem e do mundo. Um itinerário com fundas raízes na realidade social e que tem na sua projeção subsequente fundadas razões para a esperança da preparação do futuro não ser vã, porque assente no trabalho e na luta. Um itinerário marcado por êxitos e vitórias, mas também por dramas e tragédias, uns e outros fecundos, e que o lançam pelo tempo ao nosso encontro e o trouxeram vivo até aos nossos dias, cinzentos, mas esperançosos. A voz que neste texto ouvimos é uma daquelas vozes arremessada ao caminho, lançada para o futuro, cuja força, convicção e esperança estabelecem incessantemente novos elos para a luta em que a vida se recria, para a luta que continua, para o homem
que continua. Foi este o texto que... Muito obrigada, Pedro. É um texto, é uma reflexão sobre este texto de Álvaro Cunhal que dá conta e vai muito além daquilo que nós poderíamos levantar aqui a partir da leitura apenas do texto em presença. Mas levanta efetivamente, a tua reflexão levanta efetivamente um conjunto de questões que vêm da análise do pensamento da Hannah Arendt, que é sobejamente conhecida como alguém que de facto faz uma leitura do pensamento de Marx, que ajuda a colocar todas as barreiras à sua frutificação, à frutificação do pensamento marxista, e existe efetivamente e a análise que tu fazes é absolutamente extraordinária, a invocação desse texto. Posso fazer uma pergunta? Sim. Uma pergunta que nós podemos fazer a partir deste texto e de outros é: por que razão o marxismo deixou de ser lecionado e tratado nas escolas deste país? E de muitos outros, não é? É verdade. Escolas, universidades. Se calhar não é por ser um sucedâneo da religião, uma nova religião. Não. Se calhar é por outras razões. Não é seguramente. O marxismo, Marx é efetivamente uma figura de que se fala na escola, mas o marxismo não é efetivamente estudado, não é trabalhado, não é dado e nem sequer é usado como um tema de trabalho proposto. Penso que é amplamente desincentivado esse exercício de pensar o marxismo a nível de trabalho. Na tua experiência como professor, como é que tu lidas com esta ausência de Marx nos programas? Com angústia. Com angústia e com trabalho e com esforço. Mas se calhar a edição deste texto, a reedição deste texto, poderá ser para muita gente uma porta de entrada, não só para a obra de Álvaro Cunhal, Sim. que merece ser lida com atenção, mas de outros marxistas e do próprio Marx, não é? Portanto, eu espero que possa ser uma porta de entrada, porque me parece que é um texto que para jovens e menos jovens, mesmo para jovens, é um texto com uma força muito grande. Muito grande. Alguém que com 25 anos escreveu aquilo merece muito a pena ser lido. Sejamos ou não, e até sejamos ou não simpatizantes, marxistas ou não, é um texto com uma abertura e com uma força muito grandes. É exatamente essa a grande marca deste texto, é poder tocar todos os homens, no fundo. Porque ele vai se inscrever justamente nessa enorme indecisão da escolha, não é? O que fazer, o que é que nos é possível fazer. Há inclusivamente um parágrafo que eu gostava de ler, porque eu acho que é um parágrafo, e eu devo confessar que andei com este livro durante muito tempo na mala, e quando encontrava alguém a propósito de nada, eu lia este parágrafo, eu pedia para ler, ler só este parágrafo, e as pessoas depois diziam: onde é que não posso comprar o livro? É um parágrafo absolutamente fantástico, tem este dilema da existência todo inscrito, e ao mesmo tempo tem uma força, uma esperança e uma vida que efetivamente não é possível silenciar. Em que dada altura, quase no final do texto, lemos que quando não nos sentimos meros joguetes da evolução, mas pelo contrário, sentimos que mesmo ao de leve
as nossas energias modificam o seu ritmo. Quando sabemos ser leais, retos e solidários, quando amamos profunda e extensamente e nos sentimos capazes de sacrificadas demonstrações do nosso amor, somos felizes porque não desejamos outra vida, porque sentimos preenchida a própria função humana. A felicidade só existe assim como condição da existência da própria utilidade. Não dispersar atividades, proceder com um critério, ser coerente em todas as atitudes, agir com uma só linha de conduta, ter fé na própria vontade, embora aceitando as suas determinantes. Convicção de impotência e felicidade excluem-se. E a lucidez desta afirmação aos 25 anos e que orientou no fundo todo um percurso de vida, porque sabemos que até ao final as palavras do Álvaro foram acompanhando estas palavras, foram sempre desdobramentos e ecos disto que aqui está. É absolutamente extraordinário como é que alguém consegue ter uma visão tão clara daquilo que é o sentido da ação humana numa vida para a justiça, para a liberdade e para o bem, que é precisamente tudo aquilo que tu no início da tua apresentação vens questionar acerca das afirmações feitas. Essa citação é mais uma demonstração de que identificar o marxismo como uma forma de determinismo é uma completa falsidade. É alguém que não está a perceber ou está a deturpar o pensamento marxista. Não é? Aliás, a questão central aqui colocada, a questão sobre o que fazer, não é? Como decidir, que escolha fazer, que opção fazer. Como eu tentei dizer, parte dessa ideia que nós não somos joguetes, não é? Não somos marionetes e, portanto, há aqui uma dimensão de decisão e de vontade, de autorreflexão, dimensão essa que é incontornável e, portanto, e por isso este texto, este breve texto do jovem Álvaro Cunhal é um texto com um alcance universal muito grande. É um texto que também pode ser o início de muitos textos, de muitas palavras, de muitas conversas, e por isso também o escolhemos neste grupo, neste conjunto de textos para dinamizar conversas. De alguma maneira pode desencadear pensamentos, desencadear reflexão, é como se viu agora de forma absolutamente brilhante com as considerações que nos trouxeste. Muito obrigada. Obrigado eu. E até muito breve. Vamos nos encontrando por aí com as nossas leituras e com estas palavras que vamos tentando espalhar ao vento pelo mundo fora. Muito obrigada. Okay. Obrigado. Boas leituras. Obrigada.